aí, me diga uma coisa, se vocês fossem escolher uma minoria para compor um tema de redação do Enem, o que vocês acham mais provável? O que você acha, Thiago? Uma minoria, um dos grupos minoritários. Eu acho que Eduardo já tem um? eu tenho dois em mente. Assim, Ele vai roubar o nosso, vai. pouco se fala Fala, do das livro. pessoas encarceradas, né? Que elas também são minorias. Pouco se Uau! fala. Assim, por mais que elas tenham cometido crimes, por mais que elas tenham ido contra a lei, né? A dignidade delas, em contexto de cárcere, muitas vezes é ferida. Sim, Porque elas estão, assim, teoricamente, os presídios eles deveriam funcionar como ressocialização. Só que são punitivos. exatamente. Então, é tirado deles muito do conforto, assim, de pagar a pena lá dentro, superlotação, não tem alimentação adequada, quando tem, eles, né, passam mal, Higiene, não né? tem uma higienização adequada também, Tortura! tortura muito intrínseca também. Então, assim, muito disso é você ferir, é você ir no cerne da coisa e você fazer com que aquela pessoa, ela não se enxergue enquanto humana, que ela não se Exatamente. enxergue como uma pessoa que merece aquilo. Sim. Então, eu acho que também isso e também a saúde da comunidade LGBTQIA+. Boa, Porque Dudu. muito da epidemia do HIV/AIDS também foi particularmente digamos assim, desse descaso para com Aham. essa questão, né? Muito Dessa bom. epidemia ela ser reverberada, de não se ter políticas públicas que gerenciem essa crise, né? Não ter uma prevenção de Caraca. risco. Então, é isso. Acho que a gente também já falou sobre a questão da estação Carandiru, né? Lá no Aham. podcast. E muitos dos casos em que as travestis e transexuais estavam lá no Carandiru, basicamente todas elas tinham HIV, porque não tinha essa questão de se preocupar com elas. Elas não eram vistas, né? As Uhum. mulheres, quando estão lá também no presídio, muitas delas não têm acesso a absorventes. Aí tem a questão da pobreza menstrual, né? Então, eu partiria para essas duas questões. Muito, muito bom, Dudu, mencionar a questão da população carcerária, porque ela já vem como uma minoria. Sim. Porque mais de 70% da população carcerária nacional, de acordo com o CNJ, que é Conselho Nacional de Justiça, 70% dessa população é preta ou parda e também periférica. Né? Então já fazem parte de uma minoria. A gente vê aí o processo de criminalização da Sim. pobreza. Então, perfeito. E se a gente pudesse recortar ainda mais para a população carcerária feminina, Sim. né, que aí já trabalha esse lance da pobreza menstrual, sabe, da supressão dos direitos dessas mulheres. Muitas mulheres aí estão ali como bodes expiatórios por causa dos maridos, tá? Que veio aí com o lance da lei de drogas de 2016. Muitas mulheres estão presas por tráfico, do nada. São privadas ali da convivência com os seus filhos. Os filhos são privados da convivência familiar, conforme prevê o ECA, conforme prevê ali o artigo 205, eu acredito. Não, é algum artigo da Constituição que fala sobre o direito da criança à convivência familiar e comunitária. Então, quando ela é privada da convivência com a mãe, então isso é um direito suprimido. Adorei essa possibilidade. Uma coisa que o Drauzio falou no podcast do Moza Perano, que ele fala bastante, né? Foi uma questão do. Daniel amor. Foi uma questão do quando o homem é preso, a cultura machista, né, patriarcal, ela ampara essa questão de e se ele tiver filhos, quem é que vai cuidar? Então, se o homem é preso, o filho é cuidado pela tia, pela mãe, pela avó. Agora, quando a mãe é presa, quem é que Nossa. cuida do filho? E olha o impacto sobre essa geração que ficou sem a mãe, né? E lembrando que você falou também da questão do HIV, né? Da epidemia de AIDS que houve 40 anos atrás. Dezembro Vermelho, né? É o mês de conscientização sobre a questão do HIV, da AIDS e tudo mais. E outras E outras. infecções, né? Não é só E o outras. HIV. E Tiago, a Dudu já falou aí de duas minorias. O que que tu achas, Tiago? Eu gosto muito de pensar em pessoas em situação de rua. E aí, pensando em pessoas em situação de rua, pensando nesse hiperônimo, a gente pode pensar em crianças, a gente pode pensar em jovens, adolescentes, e podemos pensar em idosos. Caraca. E aí, trazendo uma outra minoria de uma forma mais específica, eu penso em idosos, ou pensando em inclusão social de idosos, ou pensando em reinserção no mercado de trabalho de idosos, ou a situação dos idosos no Brasil contemporâneo,
mas eu acho que idosos e pessoas em situação de rua. E essas pessoas aí, né, sofrendo essa ramificação aí para Boa. outras possibilidades. E aí, quando a gente olha, né, como eu falei, para os documentos maiores, para os macro repertórios, né, eu não gosto muito de super especializar. Eu gosto de pensar naquilo que a gente tem, que é o nosso feijão com arroz. Perfeito. Né? A gente pode pensar numa redação como sendo um texto muito bem feito, construído, que nem uma roupa. A gente bota uma camisa branca, bota uma calça, bota uma alfaiate, você está vestido. Eu tô gata. E isso também é o quê? A redação. Né? Exatamente. Precisa de coerência, de coesão, de produtividade, pertinência, legitimidade e acabou-se. Não precisa de uma frase de um teórico, sociólogo, filósofo, filólogo, lá da Baixa da Égua, da Austrália, de não sei o quê. Não, não precisa. Não. A gente tem pano suficiente para falar sobre essas questões, trazendo, né, alguns documentos como a Constituição e como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu sou apaixonado. Também amo a agenda. Né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, ó, ODS 1, Erradicação de Pobreza. Boa. Então é transversal. Você pode pensar tanto em pessoas em situação de rua, idosos, podemos pensar na população carcerária. Enfim, passa fome, lá tem pobreza, Sim. né, de tudo. Né? Podemos pensar em crianças, podemos pensar em mulheres em situação carcerária também. Tá? ODS número 2, vá anotando aí, tá? Fome zero e agricultura sustentável pensando no campo. Isso. Quando a gente entra lá nos retirantes, lá em Vidas Secas, por exemplo, né, a gente percebe que isso é um cenário que se contrapõe muito, tá? Então, ele coloca como objetivo acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, e aí você tem que lembrar que existe diferença entre desnutrição e subnutrição. Melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável, isso pelo menos aí até 2030.